Olá, Unix! Aqui quem fala é Ana Monique e hoje a gente vai fazer a análise de mais uma música. A música é da Lorde, Liability. Essa música é muito legal. Espero que vocês também gostem. Chama a vinheta! A Lorde é conhecida por fazer músicas bastante tristes e intensas também. Hoje a gente vai estar analisando a música Liability e no final desse vídeo a gente vai fazer um cover dessa música, mostrando a minha interpretação dessa música. E depois da interpretação, eu vou fazer uma explicação psicológica dessa questão, de toda a música. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Então a música começa dizendo: amor realmente me machuca. Chorando em um táxi. Esse aspecto eu achei interessante ela trazer, porque ela tá em um ambiente que não é privado. É um ambiente que apenas transporta ela de um lugar para outro, e ela tá com um terceiro que não necessariamente vai compartilhar coisas internas com ela. Um taxista. Uma pessoa que apenas está levando ela de um lugar para outro. Pode ter alguma questão que se assemelhe à situação de vida que ela tá vivendo. Então ela tá num ambiente que não é dela, que ela não sente que é dela, apenas passando de um tempo para outro, sendo levada sem realmente ter uma troca. Então ela diz: ele não quis me conhecer. Essa pessoa, supostamente, então, não quis ter uma troca com ela, não quis de fato conhecer ela, e ela se sente mal com relação a isso, aparentemente. Diz que cometeu o maior erro em dançar na minha tempestade. Então, a questão de dançar na tempestade evoca muito uma situação de perigo. Não é apenas uma chuva forte, é uma tempestade. Ela envolve raio, ela envolve trovões, principalmente a questão do raio. Então, você dançar numa tempestade é uma questão de alta periculosidade. O fato de dançar envolve uma relação, porque sempre que você tá dançando, você tá numa relação com o ambiente, com a música, com o ritmo e com o externo. A dança, por si só, representa uma relação. Ninguém que tá dançando tá apenas interno, introvertido, sozinho. Quem dança tá colocando pra fora e tá relacionando com o mundo. Diz que estava envenenada. Então, além de ser uma tempestade, ainda é uma tempestade envenenada? Que risco enorme é esse? Que risco essa pessoa pode ter trazido pra ele tão grande a ponto de ser uma tempestade ainda envenenada, né? O que você acha que isso significa? Porque uma pessoa parece ter um poder tão destrutivo. Então eu acho que vou para casa, para os braços da garota que eu amo. Aqui ela tá falando dela mesma, tá? No caso, não é uma terceira pessoa. A garota que ela ama e os braços que ela conhece são o aconchego e o conforto dela mesma. Que nessas situações de abandono, que ela se sente tão só, ela vai para os braços dessa garota que ela ama, que é ela mesma. Isso indica um nível legal de saúde mental, porque a pessoa que consegue ter um autoacolhimento é bem positivo, sabe? Que ela consiga se dar esse afeto no momento em que ela precisa. E a Lorde representa que ela consegue se dar esse afeto quando ela necessita, o que é muito positivo. Essa capacidade de autoacolhimento que a Lorde mostra representa que ela construiu algo interno, algo que segura ela nesses momentos de dor. O único amor que eu ainda não ferrei. Por que será que ela sente que ela ferrou todos os amores da vida dela? Qual que é esse poder destrutivo que ela tem? E aqui ela demonstra de fato acreditar em tudo que esse ex-namorado, essa pessoa que ela estava se relacionando, relatou. Ela acredita de fato que ela tem esse poder destrutivo. E isso passa a ser uma verdade dentro dela. Então ela acredita que ela é destrutiva, que ela é alguém perigosa e passa a ser a única verdade dentro dela. Se você for analisar, é bastante autoconsciente da parte dela, por ela saber o poder que ela tem com as atitudes dela. Não todas as pessoas têm essa noção. Muitas pessoas agem assim e se veem ainda de forma bastante infantilizada, como alguém do bem, alguém heróico. Esse ponto de vista é bastante infantil, porque nenhum de nós, de fato, se encaixa nesse perfil de herói unicamente ou de bom unicamente. Todos nós temos momentos e atitudes, e essas atitudes devem ser analisadas, e cada momento é diferente. Então, isso é importante a gente ter essa ideia, que ela é bastante autoconsciente. Entretanto, o fato dela ser autoconsciente e colocar isso como uma verdade não nos ajuda, porque a capacidade da gente de se modificar e de se conhecer, ela parte de um princípio único, que é a gente saber que a gente tem múltiplas possibilidades. Múltiplas possibilidades de ação, múltiplas possibilidades de formas de se pensar. E ela tá
agindo como se ela só pudesse ser uma coisa. Isso não é muito interessante porque isso petrifica a pessoa de uma certa forma, sabe? É como se ela acreditasse tão veementemente que ela é aquilo, que ela se tornasse aquilo. E aí os feedbacks externos fizessem com que ela tivesse ainda mais força nessa forma de pensamento, e isso se torna daí, no caso, um transtorno mais persistente. Pode ser um transtorno de personalidade, algo que é persistente porque envolve uma noção de si mesmo dura, uma noção de si mesmo pouco flexível. Isso é muito visto por algumas pessoas quando elas dizem assim: eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, eu sempre fui assim. Essas são típicas frases de pessoas que resolveram petrificar essa forma de se ver. Isso geralmente não é positivo, porque a pessoa tem uma vida inteira para se desenvolver, para se reconhecer, porque somos múltiplos internamente. Não é uma questão simples como a gente conheceu nas histórias, em quadrinhos, nos contos, nas novelas, nos filmes mais simples. Geralmente é muito mais complexo do que isso. Não existe um lado bom, alguém que é uma princesa do bem, ou um príncipe do bem, ou um herói do bem, e então outra pessoa do outro lado, completamente oposto, que é uma pessoa do mal, um vilão, por assim dizer. Geralmente não. Geralmente as pessoas, elas estão na sua própria confusão, tentando entender as coisas, e quanto mais elas estão petrificadas e entendendo que elas só são uma coisa, mais dificilmente elas conseguem evoluir. E essa é a grande questão, a grande sacada. Ninguém vai ser perfeito, ninguém vai ser do bem. Todo mundo vai tentar agir bem, dentro da medida do possível, dentro do que consegue entender dos próprios sentimentos. Ainda assim, é muito importante que ela possa se amar, apesar dessas explosões que ela sente e dessa intensidade dela. Isso é muito importante. Ela é tão difícil de agradar. Essa questão é muito interessante, porque as pessoas que são muito intensas, geralmente não se entretem com facilidade. Elas precisam de um nível de energia para cada coisa muito maior do que as pessoas que não são tão intensas. Então, por exemplo, talvez para uma pessoa que é muito intensa, assistir um filme se torne extremamente entediante. Cada momento que ela tenta se entreter, ela precisa desenvolver muitas coisas e mover muitas coisas. Então, logo depois de dizer que ela é difícil de entreter, que é algo ruim, ninguém gosta de ser difícil de se entreter, ela diz, mas ela é um incêndio florestal. O que isso quer dizer? Ela considera algo bom. Ela não fala em si do próprio fogo na floresta, que é uma catástrofe ambiental. Ela fala da potência, ela fala da beleza, ela fala da força, ela fala do calor que isso traz. Então o mas indica que ela aproveita esses momentos. Quando, enfim, ela consegue se entreter, é muito significativo e é muito bom. Essa questão do incêndio florestal é muito importante pensar sobre isso, porque o fogo, por si só, ele é uma potência. Ele é uma potência tão grande que sem ele a gente não teria sido uma humanidade. Sem ele a gente não teria se desenvolvido da forma que a gente se desenvolveu. E ao mesmo tempo, por outro lado, o fogo também é uma grande potência de destruição. Assim como ela se entende. Ou ela pode ser algo muito bom, mas sempre numa grande intensidade, numa potência, ou algo muito ruim e destrutivo. Eu percebo que essa foi a forma que a Lorde aprendeu a sentir. Faço o meu melhor para atingir as exigências dela. Romantizo e dançamos lentamente na sala, para agradar esse eu dela. Eu acredito que nessa parte ela esteja falando muito sobre como ela fantasia as questões dela mesma, as coisas que ela acredita ser daquele jeito e que ela consegue sentir daquele jeito. Então ela fantasia isso e essa é a forma dela de se reconhecer. Ela tá romantizando, pode ser uma fantasia romântica ou não, mas ela fantasia questões sentimentais dela. Então a Lorde segue dizendo, mas tudo que um estranho veria seria alguém sozinha balançando. Ela fala que ela estaria balançando sozinha no sentido de que ela não consegue ou ela tem uma certa dificuldade de se relacionar com o outro. Ela tá dançando sozinha. Você lembra que eu falei que dançar seria como se fosse estar se relacionando com o externo? Então, essa questão de estar balançando sozinha demonstra uma certa dificuldade dela de estar se relacionando com o outro. Ela está sozinha na sala de estar, se balançando no próprio ritmo, nas próprias questões internas dela e desenvolvendo as próprias situações. E essa é uma questão também, talvez, da própria intensidade dela. Uma pessoa muito intensa pode ter dificuldade de se envolver com outras pessoas, às vezes, porque ela tá numa intensidade acima, então talvez ela tenha que balançar um pouco sozinha, viver com as próprias questões um pouco mais. Ela segue dizendo e acariciando o próprio rosto, ou a própria bochecha.
Por que o rosto? O que você acha? O rosto é o local que a gente sente. Todas as nossas emoções estão relacionadas com o rosto. Então, no momento que ela diz que ela está sozinha, balançando e acariciando o próprio rosto, seja talvez no sentido de que ela esteja criando as próprias emoções nessa fantasia própria dela. Ela está criando o próprio medo, ela está criando a própria raiva, a própria felicidade. Então, são questões muito relacionadas com transtornos que as pessoas estão pouco envolvidas com o ambiente e estão revivendo questões internas. Essa expressão se assemelha bastante com uma expressão que as pessoas usam bastante, que é acariciando o próprio ego. Acariciar o próprio ego, no caso, é quando a pessoa se faz elogios, quer se sentir bem. No caso dessa música, eu acredito que tenha mais a ver com questões que também fazem sentir mal, mas que são as formas conhecidas de se sentir mal. Então, acariciando o próprio resto, uma autoestimulação de emoções conhecidas. Emoções de abandono, emoções de medo, enfim, as questões que a Lorde possa estar sentindo. Eles dizem, você é um pouco demais para mim. Então ela sente que isso é generalizado, que muitas pessoas sentem que ela é um pouco demais para elas. E essa questão invade ela se sente triste por isso, por se sentir demais para os outros, por ser muito intensa e muito em todos os aspectos para os outros. Eles voltam atrás, fazem outros planos. É como se ela conhecesse esse jeito de ser deixada, sabe? Ela tá falando de algo que aconteceu algumas vezes e que ela já tá reconhecendo novamente. É sempre a mesma desculpa, é sempre um padrão. As pessoas começam a fazer outros planos, ela se torna um pouco mais secundária e ela é deixada de lado desse jeito. Essa é a forma que ela conheceu nos ambientes que ela percorreu e com as pessoas que ela conheceu. Logo depois ela diz, e eu entendo. É como se ela dissesse, se eu pudesse fazer outros planos, eu também faria. Se eu pudesse fazer planos mais seguros, planos sem um risco e sem um poder destrutivo, eu também faria. Mas eu sou o próprio risco, eu sou a própria potência. Então, eu entendo vocês. É uma atitude de pouco auto-amor, porque é como se ela dissesse que ela não vale a pena. Ela acredita nisso, e isso não é tão bom, mas ela, no momento, está acreditando nisso. Ela se entende e ela se define como um risco, por si só. Isso é algo já petrificado dentro dela. De tantos feedbacks que ela recebeu e a forma dela agir e dela continuar estimulando essas mesmas emoções, faz com que ela entenda que, de fato, ela é isso, e não que ela está sendo isso ou que ela está agindo assim. Ela simplesmente é isso. Depois ela diz, ficar selvagem faz você partir, ou vocês partirem. O que isso quer dizer? Que nesse momento intenso dela, é como se ela se visse como um animal selvagem. Ela não tem mais controle sobre as emoções dela, e quando ela perde esse controle, as pessoas se vão. E aí ela diz, eu sou um pouco demais para todo mundo. Então, essa é uma questão generalizada na vida dela. Não é uma questão com um relacionamento, 2 ou 3, ou só nos relacionamentos amorosos, não. Eu sou um pouco demais para todo mundo. É assim que ela se sente. Ela é demais para todas as pessoas que ela ama e isso causa uma dor intensa nela. Então ela segue dizendo, a verdade é que eu sou um brinquedo. Então ela se sente um pouco usada, apesar disso, sabe? Apesar dela ser tão intensa, ela se sente um pouco usada, porque as pessoas, enquanto isso as diverte, elas estão ali. Ela segue dizendo que as pessoas desfrutam, né? De fato, as pessoas ficam ao redor dela. Geralmente, as pessoas intensas, elas têm essa capacidade de entreter as pessoas no início de relação, porque elas são mais intensas, então elas trazem mais novidade, elas causam mais emoções, e isso costuma ser positivo no início da relação. Aí ela diz que as pessoas ficam até todos os truques não funcionarem mais, ou seja, como ela tem uma visão limitada sobre si mesma e ela age de forma padronizada muitas vezes, esses são os truques. Até que essas coisas que evocam tantas emoções nos outros e nela mesma deixam de ser interessantes porque se tornam repetitivas e as pessoas partem. Esses são os truques, as pessoas desfrutam disso, dessas grandes emoções que ela causa, que ela acaba causando, até que as pessoas se vão no momento que isso se torna repetitivo e ela se sente extremamente usada e se doando muito para todas as relações. Então ela segue dizendo, eu sei que é excitante, eu sei que é estimulante o conhecer. Então aqui ela está relatando o início das relações. Aí ela diz, me comendo viva até que você se foi. E esse é um sentimento conhecido dela, o sentimento do abandono. Ela retrata bastante isso, de como ela é deixada, então é uma coisa recorrente
E como a gente aprende bastante na psicologia, muitas vezes se você tem um padrão, por exemplo, de abandono, você pode acabar causando a repetição dele. Às vezes em si pela escolha de pessoas que não estão interessadas em relacionamentos mais profundos, e às vezes por atitudes que afastam as pessoas, como desconfiança, esses próprios comportamentos destrutivos. Então, a pessoa que tem um trauma e ela revive um abandono, ela pode acabar causando novamente esses abandonos na vida adulta. E aí, cada vez mais ela se acredita sendo aquela pessoa destrutiva, sendo a liability, sendo um fardo, sendo algo ruim. O que não é verdade. Ela tem extremas coisas que ela não tá conhecendo, não tá reconhecendo e não tá se entendendo ainda. Mas isso é tudo uma questão de fazer terapia, de encontrar alguém que possa conversar com ela e ouvi-la principalmente, para entender as questões internas dela e ela se desenvolver de forma mais completa e complexa. Então ela diz melhor sozinha, claro, ela tá num momento que ela está praticamente abandonando as relações, ela tá abrindo mão disso. Melhor que seja sozinha, se é pra viver e reviver isso novamente e novamente, tão intensamente e perder todas as vezes. Ela se sente perdendo. Então ela repete o refrão e no final do refrão ela diz uma frase que eu entendo que possa parecer talvez um aviso de suicídio ou que ela possa de repente se fazer muito mal. Que ela diz assim: vocês vão me assistir desaparecer no sol. O sol, que é uma coisa tão potente que nos dá vida, que graças ao sol existe vida no mundo, né? E que ao mesmo tempo também é uma potência altamente destruidora. Ela diz que vai desaparecer no sol. E vocês vão assistir. Ela quer que essas pessoas assistam. É como se isso fosse uma espécie de vingança e uma espécie de troco, assim, por tudo que aconteceu com ela, por tudo que causaram nela. Então, se as pessoas ainda gostam um pouco dela, ela vai desaparecer no sol, na própria intensidade dela. A forma que essa música me fez sentir foi triste. Basicamente, essa música evocou em mim bastante tristeza, um sentimento de perda muito grande, de abandono. Essa música é bastante emocional e ela provavelmente evoca na maioria das pessoas esse mesmo sentimento. Sobre o aspecto psicológico dessa música. Então, desde que eu ouvi a letra dessa música e analisei ela, eu percebi muitos aspectos parecidos com um transtorno, que é o transtorno de personalidade borderline. A maior característica do transtorno de personalidade é um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais e um padrão assim também de instabilidade das emoções. Isso se caracteriza muito na música, no momento que ela acha que todas as pessoas consideram ela a little much, sabe? Muito, consideram ela um pouco demais para tudo. Isso se caracteriza também na parte que ela se sente abandonada por todos, é uma certa instabilidade nas relações. Esse tipo de transtorno, ele é caracterizado por questões muito relacionadas à infância, a vivências traumáticas e também tem alguma relação com questões genéticas. A gente não pode saber se a Lorde conhece alguém que tem esse transtorno ou se ela tem esse transtorno, mas a gente pode definir que as emoções dessa música, os sentimentos que essa música traz, se assemelham muito a esse transtorno. Isso é muito importante porque se você se sente assim, é muito importante que você procure terapia, psicoterapia. Procure conversar com uma psicóloga, procure expor quais são os seus sentimentos, se eles estão muito desconexos com a realidade ou se eles estão mais conectados com a realidade. E é muito importante que você faça esse movimento para você se conhecer e poder se explorar de uma maneira mais complexa e menos pré-definida. Porque essas pessoas geralmente têm uma imagem de si muito definidas, como eu sou assim, eu sou explosiva, essa sou eu, sempre fui assim. E isso geralmente não costuma ser positivo, porque de fato a pessoa acaba se tornando isso e apenas isso. Mas no fundo ela não é só isso, ela tem outros desejos, ela tem outras formas de agir e provavelmente ela poderia desenvolver isso de uma maneira mais saudável para ela. Existe inclusive um tipo de terapia que é a terapia DBT, que foi criada pela Marsha Linehan, que é uma psicóloga, e há um tempo atrás ela inclusive deu um depoimento dizendo que ela é borderline. Então ela criou uma espécie de uma teoria para tratar o transtorno borderline e ela é uma pessoa com transtorno borderline. Isso é muito encorajador porque mostra e prova que as pessoas não são aquele transtorno. Inclusive, por isso que eu falei que algumas coisas eu não concordo com esse livrinho aqui,
algumas coisas que dizem nele são muito mais relacionadas à moral do que em si do transtorno. E essas questões são muito pessoais e cada pessoa única e unique, como vocês, como nós, vão ter de maneira diferente e de maneira única. E essas são questões que a pessoa também pode desenvolver, conhecer, e isso é muito importante que seja feito o quanto antes. Eu tô aqui para qualquer coisa, se quiserem mandar mensagens, sigam o canal, compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês acham que sentem demais também. Espero que vocês gostem. Um grande abraço!